Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, neste primeiro sábado do mês, sendo dia 6 de agosto, a igreja nos faz celebrar a festa da transfiguração de Nosso Senhor. E o Evangelho, então, sobre o qual somos convidados a meditar, através do qual queremos escutar a palavra do Senhor e deixar que o Senhor mesmo fale em nosso coração, é o de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Lucas 9, 28 a 36. Não começa exatamente no início do capítulo, do versículo 28, vai logo na metade, mas conseguimos ali nas nossas Bíblias acompanhar um pouquinho adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, na festa de hoje, então, hoje, dentro da liturgia, nós temos uma celebração que é um pouco mais importante que as comuns ou que as memórias, né, de algum santo, enfim, é uma festa, ou seja, algo mais, mais celebrado com mais exultação, né? E tanto que, por exemplo, na liturgia se prescreve hoje o canto do Glória, né? Pois bem, o hino do Glória. A transfiguração de Nosso Senhor, então, é um mistério, é uma realidade da vida de Nosso Senhor, que tem, acima de tudo, um valor em si mesmo, teológico. Ou seja, qual é a intenção do Senhor em realizar este acontecimento, em fazer com que isso aconteça, em como que permitir que a realidade dele, que está escondida na sua condição humana, na sua realidade divina, ela como que que transpareça, se manifeste, qual é a intenção, né? Então, a intenção aqui é muito clara. Nosso Senhor leva consigo os discípulos para fazê-los
conhecer de uma maneira mais evidente a sua realidade divina, de modo que eles possam ver nesta experiência uma antecipação daquela vitória pascal que justamente vai acontecer após a sua morte e que, portanto, essa experiência ou seja, lhes remete ao termo da Páscoa, é um convite a que eles possam abraçar com Cristo a Páscoa até o fim. E aqui então nós vemos uma coisa muito interessante, né? Porque vejam, meus queridos e amados irmãos e irmãs, Nosso Senhor, Ele, livre e decidido a abraçar a Páscoa, a sofrer e morrer por nós e ressuscitar, Ele anuncia isso aos discípulos. Depois do anúncio, então, Ele proporciona aos discípulos essa experiência. Essa é um pouco a cronologia do Evangelho. E há aqui, sobretudo, então, uma intenção teológica, né? Esse mistério anunciado na palavra, quando Jesus anuncia, então, o que iria acontecer com ele, é entrevisto na transfiguração. Por isso essa antecipação. Isso é para que pudesse convencer os discípulos de que, sim, o Senhor é muito mais forte que a morte. Né? O seu amor é muito mais forte que a morte e por isso ele vai passar por isso. Né? De alguma maneira nós podemos ver nesse Evangelho, então, algumas coisas muito belas e muito importantes, né? A compreensão de que a vida cristã é uma caminhada de subida sobretudo porque nós somos convidados a esse lugar privilegiado do encontro com o Senhor. Na cultura bíblica, a montanha é um lugar que nos fala disso. Nós somos convidados também a compreender que a vida divina propriamente a vida vivida na glória, então a condição da vida divina é a glória, e portanto Nosso Senhor na transfiguração manifesta a sua glória, como que justamente nos convidando, como que nos dando um tira-gosto, né? E aqui justamente ele faz isso para nortear, né, os nossos passos, as nossas escolhas com isso. E aí aqui nós temos então as duas grandes figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que falam sobre a morte que ele iria sofrer. Então isso é muito, muito importante, ou seja, qual é o assunto, né? Vejam, pensemos bem, é a única vez que acontece em toda a vida de Jesus nesta terra que ele se encontre com Moisés e Elias, né? Certamente o assunto sobre o qual falariam seria de suma importância, né? Como dizia, duas das principais figuras do Antigo Testamento encontram o Senhor. E por que o encontram? Porque estão vivos, Nosso Senhor diz, né, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então também eles, ou seja, em certa medida, querem justamente, falando da morte, apontar para a vida de Nosso Senhor. A vida divina, a vida vencedora, a vida da glória e assim por diante. Então, eu gostaria de, a partir disso, pegar algumas ideias bem concretas para a gente refletir. Aqui era mais tentar contextualizar a passagem em si e a celebração em si. Espero ter conseguido deixar isso claro. O ponto aqui que eu gostaria de refletir com vocês é mais justamente puxando para o nosso lado, ou seja, tentando refletir sobre a nossa vida. E são duas ideias bem concretas. Bom, em primeiro lugar, nós vemos que Moisés e Elias falam com o Nosso Senhor sobre a morte que ele iria sofrer. Quanto nós falamos com o Senhor sobre, ou até com os outros, enfim, mas sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Quanto, em outras palavras, temos isso presente diante dos nossos olhos. Às vezes a gente tem, como diz São Paulo, às vezes a gente se comporta como inimigos da cruz, né? Então, esse é um ponto para a nossa reflexão. E outro ponto que me
me faz pensar e rezar hoje aqui com vocês é sobre aquela afirmação de São Pedro: é bom estarmos aqui. Pontualmente também uma ideia muito concreta. Eu acho que o gosto por estar com o nosso Senhor é como que um termômetro. Nós temos e nós alimentamos o gosto por estarmos com o Senhor, por escutarmos o Senhor, por estarmos num ambiente onde isso seja mais fácil. Porque às vezes a gente pode estar assim, querendo isso distante, né? Ou pode ser que para nós parar, rezar, silenciar seja uma coisa assim difícil ou sem graça ou pesada, né? Vejam, nós precisamos aprender a ter gosto por estar com Nosso Senhor. Porque à medida que nós vamos tendo e alimentando esse gosto, vai acontecendo pode acontecer com mais facilidade que, como no Evangelho, nós escutemos o Senhor. A voz do Pai se fez ouvir, né? Onde não apenas tinha montanha, onde não apenas tinha Moisés e Elias, mas onde tinha, de certa maneira, uma disposição de gosto por estar com o Senhor e, em outras palavras, de anseio por escutar a sua voz. Peçamos a Nosso Senhor esse desejo ardente de escutá-lo e de atender esse pedido. O Pai diz: escutai o que Ele diz, né? O que nós vamos esperar para atender esse pedido? Nosso Senhor está nos dizendo, né? Mais do que ficar escutando outras coisas, mais do que ficar preocupados com outras coisas, preocupemos-nos em escutar Nosso Senhor. Há essa preocupação em nosso coração, em nossa vida? Pensemos, rezemos e, se for o caso, façamos o nosso exercício de subida, né? Ou seja, de deixar as coisas para trás lá embaixo, né? E elevar a nossa vida para um ambiente onde mais facilmente possamos escutar o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora, amados irmãos e irmãs, passar para os nossos avisos. No próximo sábado, dia 13, ou melhor, no outro sábado, né, dia 13, nós temos o encontro do CLJ às 16 horas no Centro de Pastoral, no 3º andar, acima das Americanas, para jovens a partir de 13 anos. No mesmo sábado, dia 13, véspera do Dia dos Pais, nós temos o nosso jantar italiano às 19h30 no Salão São José Operário, no nosso pavilhão. Os cartões estão no valor de R$50, estão sendo vendidos pelos jovens do movimento aqui na Secretaria da Paróquia e também na capelinha na frente da igreja. Também nesse dia 13, tudo no dia 13, né? No dia 13 nós faremos o sorteio da nossa ação Entre Amigos, que tem como primeiro prêmio Fusca e outros 7 prêmios. Então, nós convidamos todos ao esforço, né, de nos ajudar aí nessa reta final. O ideal é que consigamos chegar lá no dia 13 com todos os números vendidos. Isso vai ser com certeza uma oferta comunitária, um esforço comunitário de podermos oferecer à nossa comunidade recursos para as tantas ações que temos em vista, certo? Então o sorteio vai ser ao final do jantar e a gente pede então essa colaboração também de todos. Amanhã nós teremos a missa dos ministérios dos nossos seminaristas na Catedral às 15 horas. Bom, o que é isso, né? Os seminaristas que estão na reta final, eles vão recebendo alguns ministérios, o Ministério da Palavra, o Ministério da Comunhão, né? Do acolitato, né? Então, nesses ministérios eles têm já como que vão adentrando, né, em pontos concretos e profundos da vida sacerdotal, o serviço à palavra e o serviço do altar, né? E vão também aos poucos podendo desenvolver na liturgia atividades mais concretas, né? A partir deste domingo, então, por exemplo, o Ramon, que é nosso seminarista, que nos ajuda nos finais de semana, poderá preparar o altar para a celebração, no ofertório, e poderá também ajudar na distribuição da comunhão eucarística nas nossas celebrações. Então, quero aqui pedir a oração de todos por ele, né, e pelos demais seminaristas que receberão os ministérios, para que não seja uma coisa só formal, né, mas que a compreensão dos mistérios em que são inseridos faça eles viver ainda mais generosamente essa caminhada em direção ao sacerdócio.
Concluímos então com a nossa oração pelos aniversariantes, colocando-os todos nas mãos de Nosso Senhor, pedindo que sejam pelo Senhor abençoados em tudo o que fazem e são. Colocamos também nas mãos do Senhor e da sua Santíssima Mãe as famílias daqueles que hoje celebram o aniversário de matrimônio, portanto o dom da vida consagrada em Deus e a Deus na família. Confiamos vocês também assim à Virgem Maria, sua poderosa e materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, vossos familiares, vossos lares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.